Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação e batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, nós somos uma igreja em Curitiba, a Igreja Batista de Bom Retiro. É um bairro próximo ao centro cívico, e essa igreja quer muito acolher você. Nós em breve teremos aqui um grande time de conselheiros que nós vamos começar a trabalhar, que nós vamos poder atender e socorrer todas as almas feridas, todos aqueles que estão aprisionados em situações de cativeiro, todos aqueles que vêm buscar o socorro do Senhor. Então venha nos visitar. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, bairro do Bom Retiro. Nosso culto sempre, quartas-feiras, é o quarta-feira, às 20 horas, e também domingos às 10 da manhã e às 19 horas. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é a verdade. E nós hoje queremos mergulhar nas tuas escrituras sagradas e aprender do Senhor. Então eu quero te pedir que o teu Espírito Santo tenha completa liberdade para nos ensinar e para nos levar a um lugar da fortaleza e da proteção do Senhor, onde nós também levamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero falar um pouquinho hoje sobre homens valentes, famílias felizes. Porque algumas famílias vivem num ambiente de alegria, de festa, de prosperidade, de paz, de saúde.
e outras, a impressão que nós temos é que são perseguidas por tristezas, por abandonos, por rupturas, por tragédias, pelo caos, pela enfermidade. Existe uma razão para isso. Na verdade, o mal, ele não marca um encontro com a gente na nossa agenda. Você vai ver que famílias normalmente passam pelos mesmos problemas. A questão é que existem famílias que rompem com os problemas e outras não conseguem sair daquela situação de aprisionamento. Se você ler bem a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, você vai ver que Jesus diz que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vão vir contra essa casa tempestades, ventos, águas, sofrimentos, dores, que vão impactar, que vão tentar destruir, mas a casa vai ficar sobre a rocha. Mas tem pessoas que são imprudentes, que ignoram os princípios que são revelados ali. Gente, é tão simples. A Bíblia fala, Jesus, ele está dizendo ali, discursando para a gente, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Sermão do Monte, sobre princípios para uma vida simples com o Senhor. Ele vai dizer o seguinte: buscai o reino de Deus, em primeiro lugar é a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E os homens buscam um monte de coisas que não têm relação àquilo que é o reino de Deus, e mesmo assim querem ter famílias felizes. E hoje eu quero contar a história de um homem. Esse homem é sobrinho de Abraão, ele é filho de Arã, neto de Terá, e ele caminha lá na Gênesis, lá no princípio, e a história dele é uma história de tristeza que Deus transforma em alegria. E eu quero falar um pouquinho sobre ele. O nome dele é Ló. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Isso tudo está em Gênesis capítulo 14, do verso 8 ao verso 24. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. Abraão vivia próximo aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com mulheres e o restante dos prisioneiros. Esse é um dia muito triste aqui para Ló. Ló está habitando ali numa região que na verdade é centro-sul de Israel, onde hoje está o Mar Morto, ali está Zoar. Zoar hoje faz parte da Jordânia. Tem uma igreja em Zoar, eu visitei aqui, tem uma irmã nossa, um casal que esteve conosco lá ano retrasado. Tem uma igreja lá, perto de uma cidade chamada Madaba, é Zoar. E ali vivia essa turma, esses 5 reis contra 4 reis. Eles nômades, alguns viviam já em cidades fortificadas. Então esses 4 reis se fortificam e tomam e sequestram todas aquelas 5 cidades. Alguns caem num poço betume, outros sobem para os montes para fugir, fazem o que pode, cada um se vira como pode. Então Abraão fica ouvindo falar: olha, o teu sobrinho Ló foi levado junto desse cativeiro aí.
Então ele pega 318, se você já ouviu na televisão, a nação dos 318. Bom, vem desse texto aqui de Gênesis capítulo 14, ele junta homens valentes, e esses homens valentes, eles, diz a Bíblia, que eles recuperam tudo, mas não é um esforço pequeno, eles estão aqui no centro-sul de Israel, e eles vão subir até a Síria. A Bíblia está dizendo que eles vão lá para a Síria, para resgatar tudo que tem. Então eles saem do seu próprio país, eles saem do seu próprio conforto, para que eles restaurem aquela história, aquela família. Hoje, as famílias têm sido ameaçadas, mas existem pelo menos 5 razões aí, para que esposas, filhos e famílias sejam levadas para dentro de jaulas de sofrimento. A primeira delas é o abandono da fé. O que nós temos experimentado de pessoas que se decepcionam, que se machucam, que de alguma maneira ficam frustradas dentro do ambiente da igreja e do lar cristão e abandonam seus próprios irmãos, como quem diz, eu vou desviar e vou ser feliz. Querido, olhe para mim, não vai ser. Você pode experimentar prazeres, sabores, você pode experimentar uma dimensão de pecado, que você fala, mas eu nunca vi isso, é tão bom. Mas pode esperar, porque pecado, querido, é que nem cartão de crédito. É igualzinho cartão de crédito. É uma delícia quando você usa, mas no final do mês vai vir a conta. E não paga não para você ver. Não paga não para você ver. Que o juro é galopante. E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Está ali, Gênesis 13, 6-12. Por quê? Porque surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e de Ló. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, nós somos irmãos. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Sabe por quê que homens de Deus, eles caem e levam as suas famílias, e levam os seus filhos, seus casamentos para buracos de medo, de sofrimento, de dor? Porque se afastam dos irmãos. É gente que acha melhor estar fora da igreja do que dentro da igreja. É gente que fala assim, não pastor, na igreja eu sofri muito. Vai para lá para fora para você ver. Vai para você ver. Vai ver como é que você vai ser tratado. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente. E para você entender que gente se espeta e se machuca, o primeiro pecado, ele é celebrado dentro do ambiente do casamento. Ali era um paraíso, gente. Deus coloca Adão e Eva perfeitos, sem pecado, num lugar que a Bíblia chama de lugar de delícias. E ali no Éden, o homem conseguiu estragar tudo. E naquele tempo não havia pecado. Imagina hoje, que a gente já nasce com esse veneno do pecado correndo dentro do sangue da gente. Dentro da igreja, a gente pode até um dia se decepcionar. Mas é o lugar do perdão. É o lugar da palavra de esperança. Jesus, ele pergunta para os discípulos, vocês também não querem ir embora? E Pedro diz, para onde nós iremos, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. A igreja é um local onde existe bênção, onde Deus ordena a vida eterna, e só aqui tem as palavras de vida eterna. Gente, pessoas que pensam que vão conseguir viver entre o local da bênção e o local da impiedade, não são felizes. A Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 2, que quem deixa de fazer parte do povo de Deus, entra num local de desgraça. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Vocês estão buscando matar a sede aonde não dá para matar a sede. Você está cavando uma possibilidade de
de felicidade pessoal. Não, pastor, eu não quero as alegrias de Deus, eu quero eu mesmo buscar ser feliz. Eu quero ser feliz, pastor. Pronto. Esse evangelho misturado, carregado pela filosofia grega que diz, eu quero ser feliz. Acaso é Israel, está falando da nação de Israel, como se Israel fosse uma pessoa, ele está personificando a nação de Israel. Acaso é Israel escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Está falando de questões pessoais e familiares e domésticas. Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? O seu crime a castigará, a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Por que você vai para o cativeiro? Sabe quem constrói as nossas desgraças? Nós. Sabe quem choca os ovos de serpente na nossa vida? Nós. Nós fazemos escolhas que são emocionalmente suicidas. Nós estamos vendo que estamos caminhando e andando numa jornada em que estamos nos afastando de Deus. Eu estou buscando beber água e de uma fonte que está seca. Uma fonte que não retém água, que está rachada. Ah não, pastor, eu quero ser feliz sem Deus, eu quero me apartar dos meus irmãos. O que Deus está falando assim? Sabe quem foi que entrou dentro da jaula? Foi você mesmo. Você entrou dentro da jaula, detalhe, você fechou e jogou a chave fora. Como eu vejo pessoas fazendo e tomando decisões tolas. Tratei de uma moça muitos anos atrás, uma querida, uma ovelha que chegou na igreja, desviada, se envolveu com um rapaz, e esse rapaz ela descobriu depois de 6 meses que ele era casado. Gente, há honestidade de um coração de um homem desse? Eu não estou falando que homem e mulher não podem tropeçar e cair. Podem. Davi tropeçou e Deus restaurou ele. O problema é o caráter. Se ele não consegue ser honesto com a mulher dele, vai ser honesto mais com o quê? A mulher que divide a cama com ele, que divide os filhos, a família, e senta na mesa com ele, e olha nos olhos da sua própria esposa. Esse homem enganou essa moça por 6 meses e a mulher dele também. E nós trabalhamos com essa moça, não é fácil não, gente. Arrancar erva daninha não é moleza não. Nós ficamos 1 ano aconselhando, acompanhando e pastoreando o coração dessa moça. Passado 1 ano, a ruptura familiar. Gente, o divórcio funciona igualzinho o luto. Os sentimentos envolvidos é igualzinho o luto. Há uma ausência, há uma fome de estar perto, há uma saudade, você se despede. É muito difícil de você quebrar a aliança que você está fazendo. Só que mesmo uma aliança iníqua como essa, perversa como essa, que a moça sofreu tanto. Passou 1 ano, 2 anos, quem aparece de volta? A moça deu uma sumida. Gente, quando o irmão está na igreja e dá uma sumida, eu falei, está passeando no mundo, está lá comendo comida de porco no chiqueiro. Depois de você ficar 25 anos no ministério, gente, vou falar com você. Eu não estou dizendo que de vez em quando a gente não tem mais surpresa assim, mas os pecados são sempre os mesmos, sempre os mesmos. As direções tomadas são sempre as mesmas. Os fracassos têm sempre a mesma raiz. Abandonaram o Senhor, abandonaram a igreja, abandonaram os irmãos. A moça vem, quem vem com ela? Aquele moço, aquele amante. Pastor, agora só pode casar a gente, porque eu me separei daquela esposa. Eu falei, não vou te casar com ela. E foi aquela, eu já falei, eu não vou fazer esse casamento. O nome disso é adultério, não tem acordo. Eu não vou alisar o pecado, por quê? Porque se eu abençoar, quando a Bíblia fala em 2 Timóteo, não sejais cúmplices do pecado alheio. Eu vou ser cúmplice. Eu vou abençoar aquilo que Deus não abençoa. Eu não estou dizendo que você não pode restaurar a sua vida, mas não desse jeito. O moço deixou a esposa. Eu perguntei para ele assim,
Quantas vezes você foi casado? Ele 4. Eu só falei assim para a moça, você vai ser a quinta vítima. E eu falei na cara dele, você vai ser a quinta vítima. Não, pastor, eu estou vindo na escola bíblica dominical, 2 domingos já. Gente, interessante isso. Essa moça brigou comigo e sai falando mal. Porque conselho é o seguinte, você pede para um, para outro, até você descobrir alguém que vai dar o conselho que você quer. Não, o fulano que me disse, foi ele que me falou. Então o pastor em gabinete tem que tomar muito cuidado. Porque tem umas perguntas que são capciosas. Então, o que você quer da vida? Você quer alegria e paz? Não se meta com esse homem, você está casando em julgo desigual. Gente, vai dar certo isso? Vai dar certo. Deus vai abençoar aquilo que ele está dizendo que ele já não abençoa. Bom, vou parar por aqui. Foi uma desgraça. Como eu disse, foi só a 5ª vítima. Quando nós escolhemos buscar fora de Deus, fora da presença de Deus, aquilo que vai satisfazer, ainda que seja um copo de água, de um prazer, de uma fonte que não vem do Senhor, essa fonte está envenenada. Ou ela vai te matar envenenado, ou ela vai te matar seco, de deserto. A primeira razão, a primeira causa é a seguinte: eu me separei dos irmãos. E as desculpas para você sair da igreja são diversas. Não gosto do pastor. Não gosto do jeito que ele prega, não gosto do sotaque dele. Eu não gosto do pastor. Aí sai e fica em casa. Filho, se não gosta do pastor, não tem problema. Vem cá. Vou botar a mão na sua cabeça, eu vou te abençoar. Mas vai, não fica pulando. Escolhe uma igreja e vai. Eu abençoo você para você ir. Eu libero uma palavra de prosperidade sobre a sua cabeça, para você ser feliz lá, para você prosperar lá, para você ter um ministério lá, para você abençoar lá e ser abençoado lá. Mas a desculpa para ele não ir é, eu briguei com o pastor fulano e ciclano. Quer dizer, você briga com o pastor e Deus é que paga o pato. São irmãos que brigam entre irmãos. É gente que perde condições, que perde posições dentro da igreja. Ah, pastor, mas eu era lá o 15º auxiliar que levava o pão da ceia. E agora eu perdi o posto. Gente, a única realidade, aliás, a única resposta que se encaixa nessa realidade é pecado. De alguma maneira, você pode ter sido até injustiçado, mas o teu coração se encheu de amargura, de ódio, e foi isso que tirou você. Você resistiu a algo que Deus chama de perdão. E quando você não perdoa, quem fica preso é você. Aquela pessoa que te fez o mal, às vezes ela nem sabe que te fez o mal, sabia disso? Tem gente que a gente machuca e não sabe que machucou. Tem gente que a gente fere que a gente não sabe que feriu. Você sabia que aquilo que você fez me machucou? Eu falei, eu não sabia. Eu não tive a intenção. E aí a pessoa fica corroendo-se, o mundo dela fica pequenininho, gente. Ela tem lugar, não vou naquele restaurante porque eu sei que ele frequenta aquele restaurante, eu não vou lá. Eu não vou naquele shopping porque eu encontrava com ele lá. Eu não quero ouvir mais essa música, porque essa música me lembra dela. Gente, o mundo da pessoa vai ficando miudinho, miudinho, miudinho. Só cabe ele ali dentro. Não cabe mais ninguém. Essa é a vida de alguém que não perdoa. Mas a ausência de perdão expulsa ele da igreja. São pessoas que são feridas, que dependendo do tema que você prega, você está na igreja, essa igreja é uma benção, esse pastor é uma benção, esse ministério é uma benção. Aí o pastor vai tocar num determinado assunto, ele fala, pronto. A igreja não é benção mais, a família da igreja não é uma benção, e vai pular para outra igreja. E ele fica o quê? Passeando de lugar em lugar. É isso que está acontecendo com Ló. Número 2, as suas decisões, eu quero mudar esse texto aqui, não foram baseadas na sua ambição, foram baseadas na sua ganância. Não há problema em você ser ambicioso. Gente, eu quero ganhar 10 milhões, é 100 milhões, é 1 bilhão de pessoas para o Senhor, é isso que eu quero. Hoje eu estava conversando, essa semana nós tomamos café com o casal pastoral, com a pastora Ala e com a irmã Dani. Eu estava falando como a gente tem que investir aqui no nosso recurso de audiovisual. Sabe quantas pessoas ouviram as mensagens aqui esse mês dessa igreja? Da nossa igreja, 600 mil pessoas. São 13 milhões de minutos que são ouvidos em todo o mundo. Gente, a qualidade da nossa imagem é sofrível.
Então, se você quiser abençoar e ajudar a gente a pelo menos a comprar equipamento novo, querido, você vai estar semeando no reino. Porque se essa mensagem está impactando a sua vida e está abençoando a sua vida, mais pessoas precisam usar. Gente, isso é otimizar o evangelho do reino. É otimizar. Você que está ouvindo essa mensagem e você está sendo abençoado, dá um like aí e compartilha com alguém. Então você pode ajudar a gente. Agora, a gente não tem recurso para tudo. Nós estamos vivendo numa igreja que está crescendo, sim, mas estamos vivendo numa igreja que precisa anunciar isso. Agora, o problema de Ló qual era? Não era a ambição, era a ganância. Tudo para ele era um negócio. Ele não tem comunhão com os irmãos, ele faz networking. Ele não vem para a igreja porque ele quer adorar o Senhor, ele quer servir a Deus, ele quer ser abençoado e abençoar. A igreja para ele é um trampolim para o poder, é uma escada para que os seus próprios sonhos se realizem. Gênesis 13:10, olhou então Ló e viu, ele enxergou todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como um jardim. Isso aqui é um paraíso. Foi Deus que me mandou aqui. Como a terra do Egito é banhada pelo rio Nilo, aquele vale é fértil demais. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Ele vai para distante de Deus. Por quê? Ele aqui é ganancioso. Ele sabe que ele está indo para um local que a vida dele vai ser contaminada pelo pecado. Gente, o pecado de Sodoma e Gomorra era tão conhecido, que você vai ver em Gênesis capítulo 17. Gente, nós estamos aqui no capítulo 13. Até Deus desce para ver. Deus se encontra com Abraão, ali nos carvalhais de Manre, que é Hebrom, muito próximo a Jerusalém, muito próximo à região, é Judá, também é Judá. Quando ele chega lá, ele fala assim, eu desci para ver o pecado, porque o pecado dele subiu até mim. Eu quero ver o que está acontecendo. A fama deles era uma fama de iníquo. É gente que está entrando no negócio, sabe que é um negócio escuso, mas ele fala, meu negócio é dinheiro, fazemos qualquer negócio. Seguiu um coração fascinado pela aparência. Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Gente, quando uma pessoa quer pecar, o pecador inventa história para pecar. Ele até diz, isso é de Deus. Ele espiritualiza os seus desejos iníquos para dizer assim, foi Deus que mandou, foi Deus que me deu, foi Deus que me fez assim. Olha, pastor, eu tenho esse comportamento, e foi Deus que me fez assim. E ele não quer consertar. E você fala, você quer ajuda? A gente diz, você quer socorro? Não, pastor, eu me viro sozinho. Porque na verdade, o que ele faz? Ele gosta do pecado. Tem gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Tem gente que ama o pecado. Ama. Tem gente que gosta da vida de pecado. Tem outras pessoas que não gostam não, gente, tá? Eles estão dentro de prisões espirituais. Estão dentro de calabouços. São de fato algemas espirituais. Fala, pastor, eu não consigo romper com isso, mas eu odeio isso. Tem gente que não. Tem gente que se aproxima propositalmente, porque ama o pecado. Esse homem Ló, ele é casado com uma mulher chamada mulher de Ló. Ela não tem nome. E Jesus, quando faz referência a ela, diz assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Isso que vai acontecer agora, gente, é uma lembrança para a gente. Aquilo que foi escrito, a Bíblia diz, para nosso ensino foi escrito, para que a gente não cobisse as coisas mais. A cobiça, a ganância, ela é horrível. Mas ele passa a viver rodeado porque ama o pecado.
Pastor, mas pelo menos eu estou rico. Eu estou vivendo nessa empresa aqui, que faz cada negócio, pastor, é tudo fraude. A gente não passa nota, a gente faz uns esquemas aí, tem uma propina que a gente ganha, tem um dinheiro que vem numa mala, ó, ninguém fica sabendo, não passa pelo fisco, a Receita Federal nunca vai saber, a gente pega esse dinheiro e joga no investimento num paraíso fiscal. Olha, a gente tem aqui um negócio, inclusive, que à noite, pastor, que ninguém é de ferro, vem umas moças aqui contratadas para satisfazer o desejo da carne dos homens, nós temos comidas deliciosas, vive rodeado pelo pecado. Querido, você acha que isso não contamina? Acha? Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Ele está se aproximando do pecado. Ele está sendo atraído pelo pecado. Como quem diz, não, mas eu sou crente, eu jamais vou cair. Pergunta para Pedro. Pergunta para Pedro, andando do lado de Jesus 3 anos, vendo tudo que é milagre que Jesus fez. Vendo, ele andou na água, ele viu Jesus brilhar como o sol no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus curar a menina morta, a filha de Jairo. Ele viu a outra moça segurando na veste de Jesus, sendo curado do fluxo de sangue. O que Pedro viu de milagre é um negócio de doido, gente. E ele fala, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele fala num dia, no mesmo dia, na mesma noite, ele traz Jesus. Na mesma noite. Você é de Jesus? Diz, não sou. Você é? Não sou. Você é de... Eu já falei que não sou, não conheço esse homem. Porque quando a gente é apertado, a primeira coisa que a gente faz é desprezar. Esse homem aqui, ele vai para próximo de Sodoma, de Cidade do Vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que tem lugares que o crente, pastor, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Há problema eu ir em tal lugar, há problema eu ir... Não há problema. Mas o que está acontecendo com a geração de hoje? Está assim, quer ver? Eu fico lá, eu estou recebendo em média, mais de 100 mensagens com pedido todo dia, hein? Pedido de socorro, pedido de me ajuda, tira minha dúvida, ora por mim, ora pela minha família. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando tudo isso que eu já não... Eu estou mandando para o time de intercessores. Então lá, tem a doutora Anne, que tem um time de intercessores, e a gente está mantendo um clamor contínuo por essas pessoas que estão pedindo socorro. Mas as perguntas são assim, quer ver? Pastor, se eu vier até aqui é pecado? Não. E se eu vier até aqui, pastor, é pecado? Não. E se eu vier até aqui, aqui é pecado? E as pessoas estão se aproximando do pecado. Pastor, e se eu ficar aqui assim, ó, de costas, na pontinha do pé assim, isso é pecado, porque você vai escorregar e vai cair. Então só tem uma maneira de você vencer a carne. A carne é um inimigo que está dentro da gente. A carne é fraca, Jesus disse. Então você tem que vigiar. Então como é que eu vigio? Eu me afasto do pecado. E tem um outro pecado extremo, qual é? É o farisaísmo. Aí por fariseu tudo é pecado, até o local da santidade é pecado. Não, aí é um desequilíbrio. O evangelho, gente, é equilíbrio, O evangelho não é uma loucura, não é uma maluquice, não é uma camisa de força, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar o quê? Me aprisionar por essas coisas. Então, quando as pessoas, elas começam a achar que se aproximar de Sodoma, de pessoas que são estranhas, não, mas os meus melhores amigos estão fora da igreja. Escute, você vai ser contaminado. De uma forma ou de outra, alguém vai te dar o quê? Um conselho que esbarra nos conselhos do Senhor, no testemunho do Senhor, na palavra do Senhor e no princípio do Senhor. Você deixa de ser generoso e passa a ser avarento. Você deixa de ser fiel e passa a ser desleal. Por quê? Porque aquele ambiente vai o quê? Infiltrando, aquela, sabe, infiltração por capilaridade, já ouviu isso? Ela vai entrando devagarinho na tua vida, você nem percebe quando você vê, você está pensando igual ao mundo.
E aí você está torcendo, vendo novela, Netflix, filme, está sempre torcendo pela amante. Por quê? Porque essa mulher é uma chata. Você está torcendo para quem? Para os moços de vermelho da Casa de Papel. Eles estão roubando. Gente, mas não é verdade, gente? A maneira como ele quer usar uma lógica mentirosa para me fazer pensar que aquilo que é pecado não é mais pecado. Gente, o nome disso é iniquidade. A iniquidade é quando a minha mente começa a achar que o pecado não é mais pecado. Achou difícil viver com Deus e achou que era fácil uma vida distante de Deus. Foi isso que aconteceu com Ló. Jeremias 17 diz: eu farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, pega fogo, gente, é consumido. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto e numa terra salgada onde não vive ninguém. Solidão, infertilidade, nada prospera. Ele vai viver num deserto. Por quê, gente? Porque a escolha dele foi uma escolha de não, eu não vou confiar na palavra de Deus, eu vou confiar no conselho dos homens. Então vai. Aqui ele está chamando de maldito. A palavra maldição significa aprisionar, impedindo um crescimento. É isso. Basicamente, essa palavra aqui chama, a gente fala arar. Tem outras palavras que são traduzidas por maldição, como anátema, como raca. Jesus fala, Mateus capítulo 5, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, ou disser tolo, ou disser raca, vai ser réu do fogo de inferno. Aqui a maldição não é uma palavra lançada, mas é uma prisão. Você vai ficar ali dentro daquele lugar. Sabe por quê? Porque em vez de você seguir o padrão de Deus do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não, os meus amigos é que são ímpios, eles é que são legais. Então você quer ir nesse destino aí? Gente, você pensa que eu brigo? Nem Deus não briga. O que é? Você quer metade dos bens? Toma, leva. Você acha que... Agora, vai ter um dia que você vai ter fome, hein? O dia que você tiver fome, você vai lembrar que era aqui, na casa do Pai, que a tua fome era saciada. Número 4. Sua família fez aliança e acabou se contaminando com o pecado. Não, eu estou vivendo, papai está me vendo. Dentro de casa, fazendo negócio com o telefone, ele está me vendo. Eu estou vendo o papai sendo desonesto. Eu estou vendo o papai não ora. Papai não jejua. Papai não abre a Bíblia. Papai, ele gosta da festança. E papai, para ir no culto, é um problema. Mas para ir para a festa, estamos indo para o culto. Não vamos não, porque hoje é dia do jogo. Gente, ele larga o culto. Não, mas é caro o ingresso, eu ganhei. Eu vou para o jogo. Tem marido que domina a esposa. Na hora do culto, ele não quer ir e fala, não, mas hoje, justamente hoje, eu queria te levar no shopping para te comprar aquela bolsa. Aí ela, então, domingo que vem tem culto de novo, então vamos lá comprar a bolsa. Gente, vocês estão rindo? Histórias reais. Histórias reais. Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Não é nada. Tem duas maneiras de você dizer que a pessoa não vai para o céu. Você vai dizer, você vai para o inferno, então você não vai para o céu. É a mesma coisa, dita de uma forma dura, de uma forma suave. Haverá menos rigor
para Sodoma e Gomorra do que para a gente. Sabia disso? O que está acontecendo aqui? Ló, ele está ensinando seus filhos que Deus pode ficar por último. Sabe como é que funciona? O seu filho vai para a escola. Seu filho atrasa na escola? De jeito nenhum. Ele tem que entrar na aula. Porque se ele não chegar na hora, ele vai perder a primeira aula. Ou só vai entrar na hora do recreio. O meu filho não pode perder a natação, pastor. Por quê? Porque eu estou pagando, é caro. Meu filho não pode faltar no inglês, no judô. É um investimento no futuro dele. Só que você esquece da eternidade. Porque quando é para vir no culto, ele não vem. Deixa ele ficar dormindo, tadinho. Tão cansado, né? Foi para a festa de 15 anos ontem. Teve uma balada. Gente, ele está se esforçando tanto para vestibular. Os filhos começam a achar que aqueles que estão no mundo são dignos de aliança. As filhas de Ló estão casadas com homens ímpios. E quando o homem não exerce o sacerdócio na sua casa, que o seu filho pode ser pequenininho, bonitinho, cheirosinho, dá vontade de apertar, de morder, de beijar, de fazer cosquinha, de pegar no colo, ele vai crescer vendo você tratando a sua esposa mal. A sua filha vai crescer vendo você se rebelar contra o seu marido. Ela vai aprender isso em casa. Você vai ficar igual ao seu pai. É carinha do pai, essa aqui é o gênio. É a família dos Souza, é a família dos Gonçalves, a família dos Lobo, a família dos Saldanha. E essa família é assim mesmo, pastor, desse jeito aí. Por quê? Nós somos contaminados. Contaminados dentro de casa. Foi incapaz de discipular sua família. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não é só você conversar. A Bíblia fala de tempo. Repara a palavra quando aqui, quando? Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver, quando, eu gosto dessa palavra quando. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, ele está falando do meu exemplo. O meu filho está me vendo em casa, ele está vendo como é que eu trato a Deus, ele está vendo no meu trabalho como eu tenho uma vida santa diante do Senhor, ele está vendo que quando do meu acordar até o meu levantar, ele está aprendendo comigo. Mas Ló não. Ló ele acha que os filhos não estão vendo. São muito pequenininhos e não estão entendendo. Não estão entendendo? Eles vão entender. Eles vão entender. Aí você vê a quantidade, a enormidade, hoje de jovens e de adultos que sofrem com doenças psicoemocionais. Os consultórios de psiquiatria estão assim, ó. Nós nos reunimos essa semana para falar sobre a Policlínica da Alma. Um evento que nós teremos aqui nessa igreja de 15 a 16 de novembro. Gente, são tantas enfermidades emocionais que a gente tem agora um povo doente. Famílias disfuncionais. Tudo por quê? Porque nós temos pais que nunca foram, não querem aprender e nunca serão. Ló era órfão, querido. Sua vida, sua família e seus bens foram sequestrados. O pai dele, Harã, morre na cidade de Harã. Pronto, acho até que foi por isso que aquela cidade de Harã, o coração dele não se converte aos filhos e dos filhos aos pais. Filhos de pais que foram pais na maturidade. Você lembra de Abraão? Foi um pai-avô. Você lembra de Zacarias no Novo Testamento? Pai de João Batista, é um pai-avô. Há uma distância, uma enormidade de anos entre a vida dele e a vida do filho. Eles não vão, às vezes vão se consertar no leito de morte. Mas o filho foi profundamente atingido, é inseguro,
é ansioso, quer porque quer provar alguma coisa. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, o sobrinho de Abraão, e os bens que possuía. Qual é o resultado de uma vida que a pessoa sai da igreja, se aparta dos irmãos, se aproxima do pecado, é contaminado pelo pecado, traz o pecado para dentro de casa e faz aliança com ele? Qual é? Vai ser saqueado. Ele fez escolhas sem avaliar consequências. Êxodo 21, de 5 a 6. Se porém um escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante o juízo, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha, assim ele será escravo por toda a vida. Tem gente que quer carregar uma algema, uma bola de ferro para o resto da vida. É uma escolha. Eu gosto de ser escravo. Por favor, eu quero que todo mundo saiba aqui. Eu gosto de ser escravo. Aí a pessoa escrava, ela vai diante da congregação, colocava uma espécie de um piercing. Era isso que acontecia. E a partir daquele momento, ele seria escravo para sempre. Mas não é só isso. A família dele também ficava escravo. Ele, a mulher e os filhos. Número 6. Ló ficou cativo nas mãos do inimigo e não teve mais força para se libertar. Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. E depois ele sobe até a Síria. Porque esse Dan aqui não é aquele Dan lá de norte, não. É a tribo de Dan. Tem uma cidade de Dan que fica lá em cima, em Cesareia de Filipe, lá perto da fronteira com a Síria hoje. O que está acontecendo? Hoje, pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei mais como consertar minhas finanças. Gente, eu chamei para ministrar para os homens, no retiro de homens. Vocês vão conhecer ele lá. Nós temos um irmão que se meteu em pecados financeiros graves. Ele é um dos homens mais bem-sucedidos hoje. Ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Mas hoje, ele pegou e aplicou a palavra de Deus à vida dele. Gente, pensa num homem que hoje é um dos homens mais generosos que eu conheço na minha vida. Vocês vão conhecer a história de homens que foram viciados em pornografia e venceram, saíram do cativeiro. Homens desleais à sua família e que têm hoje famílias no altar. Homens órfãos, ausentes da paternidade, que não tinham direção e que hoje são pais com os seus filhos diante do trono de Deus. Eu vou fazer mais um apelo para você. Nós teremos semana que vem homens. Escute, algo que vocês nunca tiveram na vida, nunca tiveram. Semana que vem, congresso de homens de honra. Não deixem de ir. Não deixem de ir. Mulheres, incentive Marilda. Chiquinho tem que ir. Você tem que orar. Rose, o Marcos tem que ir. O seu marido tem que ir. Pastor, mas é caro. Querido, olha para mim. Caro é ter vida despedaçada. Caro é ter filho levado cativo, marido levado cativo sem foi. Isso que é caro. Gente, eu recebo mensagem: pastor, o que eu faço para trazer meu filho de volta? O que eu faço para trazer meu casamento de volta? Você não vai sair de lá a mesma pessoa. Você está pensando que você vai ser oprimido, envergonhado? Não vai dizer não, querido. O nosso Deus é libertador. Eu vim para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir portas de prisões, para anunciar o perdão. Pessoas que são carregadas de culpa pelas bobagens que fazemos no passado. E se a gente não entender que a cruz foi a solução para tudo isso,
A gente vai continuar levando fardos pesados e destruindo quem está perto da gente. As mulheres tiveram a sua chance com a pastora Fabíola e com todo o time de mulheres que levou para o retiro. Eu vou falar para você, não deixe de ir. Pastor, é caro? Não é caro não. Você sabe quanto você paga numa pizza? Quando você leva a sua família, você sabe disso. Hoje, tem par de tênis que você usa aí, eu acho um absurdo. R$1.000. Você não acha caro investir no pacote da internet? Ou você acha caro ir para um retiro? Você vai ter lá 5 refeições. Alojamento, apartamento. E o mais importante, a palavra de Deus, que é mais preciosa que o ouro fino. A Bíblia vai nos dizer: Abraão mandou convocar os 318 treinados nascidos em sua casa. Querido, a liberdade tem preço. Tem. Aliás, um americano, ele dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Benjamin Franklin, ele diz assim: nós não podemos destinar a nossa liberdade a homens fracos e frágeis. Está na hora da gente aprender a trazer de volta a nossa família. Recuperou Abraão todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com a sua família, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. 2 Crônicas, capítulo 30. Essa é uma das partes que eu mais amo na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo de número 30. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles. Eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para eles. Querido, se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Agora, se você falar assim: pastor, eu não tenho condições, eu só quero isso, eu só preciso disso, eu quero ir, mas não tenho condições. Vai lá, dê seu nome e diga: eu só posso pagar X, eu só posso pagar metade, 1/3. Dê o nome lá. O resto é problema meu e da igreja. Nós vamos resolver aqui com a igreja. O que você não pode deixar de ir é arrumar uma desculpa dessa. Essa desculpa eu não quero. Essa eu não quero. Vou chamar. Eu tenho uma poupancinha, eu posso te ajudar. Qual o problema? O que você não pode deixar de ir? E o meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras, em excesso de repouso. Você quer que a tua casa seja casa de paz? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Hoje eu estou com vontade de orar por todo mundo. Vamos vir aqui à frente todos? Vamos orar juntos? Pega na mão do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua família. Vem cá. Vamos levantar aqui um clamor por toda a família. Vem cá. Vamos juntos. Você está nos ouvindo pela internet, nós não estamos alheios ao seu sofrimento, tá bem? Você pode aqui, vai lá embaixo, nesse mesmo canal aqui do YouTube, coloca o seu pedido de mensagem. O Ministério de Intercessão está orando por você também. Se você quiser mandar o seu pedido de socorro, também tem um e-mail: oração@ibbr.org.br. Eu preciso que vocês venham à frente aqui para o povo sair de lá. Se vocês pararem no meio do caminho, o povo não chega, tá bom? Abraça assim sua família. Pastor, eu estou sozinho sem a família. Então, coloca a sua mão no seu coração. Pede para Deus para que essa oração atinja a sua família. Pastor, mas nem casado eu não sou. Então se prepara. Irmão Daci não sabia de uma coisa. Quando vocês me chamaram para ser pastor aqui, vocês não sabiam de uma coisa. Eu sou pastor casamenteiro. Gente, o que eu faço de sábado, eu fiz um casamento tão lindo, tão lindo, tão lindo. Pede para Deus. Deus é juiz de órfãos, o juiz de viúvas e pai de órfãos. Vamos orar pela nossa casa. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, a tua palavra não deixa a gente cego, não deixa a gente sem direção. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para um caminho, Pai, de trevas, que, Pai
Pai, a gente não quer ficar caindo em buracos. Nós queremos te pedir os nossos filhos no altar, Senhor Deus. Nós queremos pedir ao Senhor os nossos casamentos cheios de vida. Nós queremos pedir que a nossa casa seja um lugar de perdão. A gente vai errar sim, Pai, mas quando a gente errar, nós queremos confessar as nossas falhas e pedir que o sangue da cruz restabeleça, faça um recomeço, tire a impureza e traga para perto da gente esse lugar de sossego, Pai. Nós queremos habitar em moradas de paz, em habitações seguras, onde nossos filhos não vão temer a nossa ausência, onde nossos filhos não vão temer os lares rachados, onde a nossa esposa, os nossos maridos, Pai, sejam chamados de benditos. Pai, traz o temor do Senhor sobre nós. Não nos deixa nos afastar pelas coisas pequenas, pelos beliscões que nós damos uns nos outros, Pai. Nós queremos te pedir, não deixa o nosso coração se encantar com aquilo que é mal. Não deixa o nosso coração se dobrar diante das seduções desse mundo que querem nos afastar de Ti, que querem nos fazer buscar outras fontes que não sejam o Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles, Pai, que hoje estão pedindo um socorro do Senhor. O Teu nome, Pai, é esperança. Tu és o socorro bem presente no tempo da angústia. E assim como os montes estão em volta de Jerusalém, é o Senhor assim, está em volta de nós, nos protegendo. Protege a nossa casa, Pai, protege os nossos filhos, faz de nós homens valentes, para que a nossa casa seja casa de felicidade permanente da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queria que você olhasse para sua família, se estiver aí perto, sua esposa, seus filhos, sua filha. Você pode pedir perdão para ela. Olha para sua esposa, você me perdoa? Diga para ela, você me perdoa? Pode dizer assim, eu te amo. Pode dizer, eu te amo. Não vai cair o braço não. Você pode dar um selinho se você quiser. Pronto, dá um beijinho. Pastora Fabíola vai nos despedir aqui. À noite, gente, se você puder, venha, que você vai ser muito abençoado. Tá bem? Você que é visitante, você procura a Central IBBR, dá seu nome lá, por favor. A gente tem um presente para você. Ah, eu fui naquela igreja lá e amei a igreja. Querido, preste atenção. Se você não voltar mais aqui, a gente não vai conseguir cuidar de você. Não vamos conseguir. Você não pode desaparecer. Você está sendo abençoado aqui? Tá ou não tá? Eu estou sendo abençoado aqui. Esse local é o local onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre.